Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma cobertura de provas da Medway. Hoje a gente vai falar da prova das nossas apostas, da ginecologia e obstetrícia, para a prova da Santa Casa. Meu nome é Maíra, eu sou ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. Então vamos relembrar de como são as características principais da prova da Santa Casa. A prova da Santa é bem característica, tá? Os casos clínicos são bem longos e extensos, vão estimular que você pense um raciocínio clínico mesmo. Tem que ter calma para ler os enunciados. O foco vai ser sempre no diagnóstico e na conduta. Então é ter calma, respirar fundo, ler o enunciado, muitas vezes vai ser mais longo, e extrair as principais informações que vão levar vocês à resposta correta. O que vale a pena relembrar para a prova da Santa? Conceitos do Palme-Cohen, amenorreias e síndrome dos ovários policísticos, assistência ao parto, conceitos sobre sofrimento fetal e pré-natal também. Vamos começar com Palme-Cohen? Lembrando, então, que essa é a sigla que vai classificar ali as principais causas estruturais e não estruturais do sangramento uterino anormal. Então, quando a gente fala primeiro do início da sigla, do Palme, a gente está falando das causas estruturais. O P vem de pólipo, A de adenomiose, L de leiomiomatose, M de malignidades. A segunda parte, que é o Cohen, a gente está falando das causas não estruturais. Então, C de coagulopatias, O de ovulatórias, E de endometriais e I de causas iatrogênicas e, por fim, as não classificáveis. Então, quando a gente fala dos pólipos, ele vai ter ali, as pacientes vão chegar para vocês com uma queixa de um sangramento que pode acontecer geralmente entre as menstruações. A gente chama de sangramento intermenstrual. Também acontece casos de sangramento pós-menopausa, é bem comum isso. Lembra que a histeroscopia é o padrão ouro para o diagnóstico e tratamento dos pólipos. Eu vou fazer a retirada dos pólipos se essa paciente estiver sintomática ou se for um pólipo um pouco maior, com mais de 1,5 centímetros ou alguma associação com infertilidade. Quando eu falo de adenomiose, aquelas pacientes que também vão falar para você com um sangramento aumentado, seja intermenstrual como também menstrual, dismenorreia e um útero que ele é volumoso no ultrassom, mas muitas vezes assimétrico, com perda ali da continuidade da linha endometrial. O controle geralmente a gente faz com medicamentos, para bloqueio hormonal ou até o tratamento padrão ouro, e definitivo é sim a esterectomia. Leiomiomas. Lembra que os sintomas dos miomas, eles dependem sim da localização. A gente tem os miomas subserosos, que ficam ali na região serosa mais externa do útero, o intramural, que fica dentro da musculatura uterina, e os submucosos, que ficam ali mais dentro da cavidade endometrial. Malignidade, vou lembrar do câncer de colo uterino e do câncer de endométrio. Quando eu penso em câncer de endométrio, eu vou lembrar daquelas pacientes com sangramento pós-menopausa e que tem fatores de risco para isso, que vão ser geralmente ali associados a um maior tempo de exposição ao estrogênio, como por exemplo, uma menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, obesidade, enfim, qualquer ali fator de risco que associa a uma maior exposição ao estrogênio. Quando eu vou partir ali para os não estruturais, eu falo das coagulopatias. Lembra da doença de von Willebrand, aquelas pacientes, adolescentes que vão ter um sangramento intenso, vão falar isso para vocês, desde a menarca. Então, desde a menarca ela sangra bastante. Causas ovulatórias, e aí o principal é a síndrome dos ovários policísticos. Aquelas pacientes que vão falar para você de uma certa irregularidade menstrual, então elas geralmente têm ali ciclos mais longos ou intervalos até que ultrapassam 2 ou 3 meses, entre as menstruações. Podem ter ali, inclusive, sinais de hiperandrogenismo clínico. E a ultrassom a gente pode ver os ovários ali de aspecto policístico. Lembra dos critérios de Rotterdam. Eu preciso de 2 desses 3 critérios. Lembra que é importante eu pensar ali na síndrome dos ovários policísticos nos extremos do Benacne. Endometriais, quais são as causas? Principalmente alterações moleculares a nível ali de receptores. Iatrogênicas, alguns métodos hormonais, então, às vezes, pacientes, principalmente na pós-menopausa, eu introduzo a terapia de reposição hormonal, ela tem ali alguns sangramentos, é uma das principais causas de sangramento pós-menopausa, então, lembrar disso.
Pincelando sobre mioma, né? Tratamento medicamentoso. Como que eu faço o tratamento farmacológico da miomatose uterina? Primeiro, tratamento hormonal. Eu posso sim utilizar os anticoncepcionais orais combinados, ou até os progestagênios isolados e também o DIU com levonorgestrel. Se esse mioma ele não estiver abaulando demais essa cavidade endometrial, causando ali uma distorção da cavidade, eu posso colocar sim um diumirena, como ele tem ali uma atrofia do endométrio, eu posso reduzir esse sangramento, né, e posso auxiliar sim no tratamento desses miomas. Então é uma possibilidade. Outra possibilidade são os análogos de GnRH, vou fazer o bloqueio hormonal. Eles são administrados uma vez ali por mês. Geralmente a gente não vai ultrapassar esse uso por mais de 3 ou 6 meses, porque ele tem ali efeitos colaterais muito indesejáveis relacionados ao hipoestrogenismo. Pólipos, né? Relembra quando que eu vou fazer ali o tratamento, a retirada desses pólipos. Basicamente nas pacientes sintomáticas ou na pós-menopausa. Vou fazer através da esteroscopia, um procedimento simples e rápido. Nas pacientes que tiverem assintomáticas, especialmente no menacme, eu só vou orientar ali a retirada desse pólipo naquelas pacientes com lesões maiores, com mais de 1,5 centímetro, ou que tem ali algum fator de risco. Nas pacientes com lesões menores, menos do que 1,5 centímetros, e sem nenhum fator de risco importante, eu posso fazer simplesmente o segmento ultrassonográfico ou até por esteroscopia diagnóstica. Então, finalizamos sobre Palmi-Cohen, sobre as causas de sangramento uterino anormal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as amenorreias e a síndrome do ovário policístico. Vamos lembrar das definições das amenorreias? Quando que eu defino a amenorreia primária? Naquela paciente que não teve a menarca, né, aos 13 anos de idade, e ela não tem nenhum sinal de desenvolvimento puberal. Ela não tem telarca, ela não tem pubarca. Isso aos 13 anos de idade diagnostica a amenorreia primária e me autoriza a iniciar a investigação. Ou naquela paciente que já tem ali caracteres sexuais secundários, eu espero até 15 anos de idade. Se até os 15 anos ela não menstrua, eu tenho sim uma amenorreia primária. A amenorreia secundária, aquelas pacientes que já menstruaram antes e pararam de menstruar por pelo menos 3 ciclos prévios ou por 6 meses se ela tiver intervalos menstruais mais longos, ou seja, intervalos entre as menstruações maiores do que 15 dias. E aí, vamos relembrar desse fluxograma da amenorreia primária? Então vejam, eu tenho a amenorreia primária, eu tenho que fazer um exame físico e um ultrassom pélvico para analisar, né, se essa paciente tem caracteres sexuais secundários e se ela tem útero ou não. Se ela não tem caracteres sexuais secundários e ela não tem útero, essa paciente é um cariótipo XY, né? E aí isso acontece geralmente em algumas condições que eu tenho uma deficiência enzimática específica. Agora, se eu não tenho caracteres sexuais secundários e essa paciente tem útero, eu tenho que dosar um FSH. Se eu não tenho caracteres sexuais secundários, essa paciente não está desenvolvendo estrogênio. Eu estou diante de um hipoestrogenismo. Com o FSH, eu consigo definir se ele é um hipoestrogenismo hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico. Se esse FSH estiver baixo, né, eu penso no hipoestrogenismo hipogonadotrófico, hipogonadismo hipogonadotrófico. A causa é central, né? Então eu tenho algum distúrbio ou no hipotálamo ou na hipófise. Eu doso o FSH, o FSH por outro lado está alto, elevado, isso significa que meu hipotálamo e minha hipófise está tentando mandar informação para o meu ovário para ele funcionar. Então eu estou diante de uma causa gonadal. Lembra, né, que é importantíssimo que eu solicite cariótipo aqui. Eu posso ter, por exemplo, ali uma síndrome de Turner, que é uma das mais comuns quando eu falo de disgenesia gonadal. Se esse cariótipo vier normal, né, aí eu tenho sim que pensar numa insuficiência ovariana. Por outro lado, se eu fizer ali o meu exame físico e ver que essa paciente tem caracteres sexuais secundários e ela tem útero, pessoal, isso é uma causa canalicular. Ela aí é chamada de criptomenorreia. Tem alguma coisa que está obstruindo, né, a saída, a exteriorização dessa menstruação. Posso ter, por exemplo, ali um ímen perfurado ou até um septo vaginal. Agora, se essa paciente não tem útero, eu vou pedir o cariótipo. Se ela for um cariótipo XX,
provavelmente eu estou diante de alguma agenesia mülleriana, uma síndrome de Rokitansky, por exemplo, ou se ela tiver um cariótipo XY, uma insensibilidade aos androgênios, que seria então a síndrome de Morris. E aí eu trouxe justamente essa tabela para a gente diferenciar Rokitansky de Morris. Isso cai bastante nas provas. A síndrome de Rokitansky é a agenesia mülleriana completa. Eu vou ter um cariótipo 46XX. As gônadas vão ser os ovários, então eu tenho produção estrogênica. É por isso que essa paciente tem caracteres sexuais secundários. Eu tenho uma pilificação normal, uma genitália externa feminina com uma genitália interna ausente, ou seja, eu não tenho útero aqui. Síndrome de Morris, aquela paciente que tem uma insensibilidade androgênica, tem algum defeito nos receptores androgênicos. Ela vai ter um cariótipo 46XY, por isso que as gônadas vão ser os testículos, que muitas vezes estão ali na região abdominal e inguinal. A pilificação aqui é ausente ou até escassa, tá? Posso ter um pouco de pilificação pela conversão periférica. A genitália externa ela é feminina e eu não tenho genitália interna. Partindo para a menorreia secundária. Esse é outro fluxograma também. Lembra que inicialmente na secundária eu tenho que excluir gestação, então é importantíssimo que eu solicite um beta-HCG. Excluindo gestação, eu parto para solicitar exames como o TSH, o FSH e a prolactina. Eu tenho que excluir ali uma alteração da tireoide, avaliar o FSH e excluir uma hiperprolactinemia. Então, começando ali, se eu tiver um TSH alterado, eu tenho um hipotireoidismo que pode estar justificando essa menorreia. Uma prolactina aumentada, uma hiperprolactinemia. Se eu tenho um FSH elevado, aqui eu penso, por exemplo, numa FOP, numa IOP, que é uma falência ovariana prematura. Se eu tenho FSH normal, por outro lado, eu posso pensar em algum distúrbio ali ovulatório, como a síndrome dos ovários policísticos, alguma disfunção hipotálamo-hipofisária. Eu tenho, às vezes, algumas causas de amenorreias hipotalâmicas, por exemplo, seja por estresse, por ansiedade ou amenorreia dos atletas. E também causas estruturais, como, por exemplo, a síndrome de Asherman, que eu tenho ali a formação da sinéquias uterina, geralmente aquelas pacientes que vêm para vocês com um histórico de uma curetagem uterina, por exemplo. Síndrome dos ovários policísticos. Essa é uma síndrome metabólica, gente, e que o diagnóstico vai ser um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que excluir outras causas possíveis, né, tanto de anovulação como de hiperandrogenismo. Então, eu vou solicitar exames de TSH, T4 livre, para avaliar se essa paciente tem um hipotireoidismo, excluir hiperprolactinemia, excluir hiperplasia adrenal congênita, tumores produtores de androgênio, seja tumores adrenais ou ovarianos, e a síndrome de Cushing. Primeiro eu excluo essas possibilidades e depois eu penso, vou ali para os critérios de Rotterdam para entender se essa paciente se encaixa como uma síndrome de ovário policístico. Os critérios de Rotterdam, quais são? Lembra que eu tenho que ter 2 de 3 critérios, pelo menos, para o diagnóstico. O primeiro é irregularidade menstrual. Aquela paciente, então, que não ovula, ela é uma anovuladora crônica. Paciente com hiperandrogenismo, ou clínico ou laboratorial. O clínico é quando aquela paciente chega para você falando que tem pelos em locais ali puramente masculinos, né? Então, ou até uma acne, né? Ela fala para você de um exagero de acne, alopécia, uma queda do cabelo exagerada. Eu tenho o índice de Ferriman que me ajuda, um índice de Ferriman maior que 8, indica um hirsutismo clínico. Mas eu também posso dosar esses androgênios, né, na corrente sanguínea. Então, uma testosterona livre ou uma androstenediona aumentada podem sugerir, sim, ali um hiperandrogenismo e fazer ali um dos critérios positivos. E os ovários policísticos a ultrassom. Então, eu tenho que ter 2 desses 3 positivos para eu pensar em SOP. Lembra que na SOP eu tenho um aumento da resistência insulínica, consequentemente aumento o risco cardiovascular dessa paciente. Por isso que é importante que durante o segmento dela eu realize um teste de tolerância à glicose para avaliar a resistência à insulina, especialmente naquelas que têm uma insulina normal, né, não tem uma insulina aumentada. No exame laboratorial eu faço um teste de tolerância, eu avalio o perfil hepático e também o perfil lipídico. Isso anualmente, tá? Porque ela pode sim ter ali uma síndrome metabólica associada, isso é bastante comum. Na consulta, eu sempre vou avaliar o peso dessa paciente, medir a pressão arterial, a circunferência abdominal e o quadril em toda a consulta.
O tratamento da SOP, ele é sempre individualizado e vai ser direcionado ali para o fenótipo e para as queixas dessa paciente. Lembra que eu sempre vou tentar controlar, né, essa disfunção menstrual e o próprio hiperandrogenismo. Restaurar também a fertilidade dessa paciente. Às vezes ela chega para você com queixa de infertilidade. Prevenção de doenças metabólicas, né? Então eu vou orientar mudanças de estilo de vida, às vezes entrar com algum tipo de terapia farmacológica e sempre prevenir lesões ali hiperplásicas do endométrio. Então a gente sempre fala que na paciente com SOP a gente tem que proteger o endométrio e a gente costuma dar progesterona para isso. Então, tratamento, a base é mudança do estilo de vida. Eu tenho que atuar na questão cardiovascular aqui. O anticoncepcional oral combinado, eu vou utilizar ele basicamente para duas coisas. Regularizar esse ciclo menstrual e para melhorar esse hiperandrogenismo. Então, eu dou sempre preferência para progestagênios que tenham uma ação antiandrogênica, principalmente, né, a ciproterona, a drospirenona e o Genogest. O anticoncepcional vai fazer um bloqueio, principalmente ali do LH, ajudando na redução da conversão do colesterol em androgênios. Também eu vou ter um aumento ali do SHBG por conta ali do uso dos anticoncepcionais. Isso vai diminuir a fração da testosterona livre circulante. E aí eu também ajudo a questão do hiperandrogenismo. Então, finalizando o SOP, né, e as amenorreias, agora vamos falar um pouquinho sobre assistência ao parto. Sobre assistência ao parto, um dos temas mais importantes é vocês relembrarem quais são as principais indicações da indução de trabalho de parto. Então, a primeira, sem dúvida, é a amenorrexia ali prematura, né, depois das 34 e 36 semanas. Não tem benefício a gente continuar uma gestação, né, com bolsa rota depois dessa idade gestacional. Pacientes com diagnóstico de infecção ovular, também chamada de coriamnionites, gestações pós-data acima das 41 semanas, pacientes com comorbidades, como por exemplo, hipertensão gestacional, hipertensão arterial crônica, pré-eclâmpsia, um hipotireoidismo ou até um diabetes. Complicações fetais, como por exemplo, ali eu posso ter um polidrâmino, um oligoâmino, óbito fetal ou malformações fetais sem prognóstico para a vida extrauterina. E quais são as principais contraindicações para a indução do trabalho de parto? Vão ser tudo que vai contraindicar partos vaginais. Então, uma placenta prévia, pelo risco de sangramento, pacientes que têm um corte ali no útero, uma estereotomia prévia, longitudinal, corporal ou múltipla. Então, pensa numa paciente que fez uma miomectomia prévia ou até uma cesárea corporal transversa. Pacientes com apresentação fetal anômala. Herpes ativo em canal de parto, pelo risco de transmissão do herpes para esse feto. Pacientes com vasa prévia, vitalidade fetal não tranquilizadora ali na cardiotocografia. Então, sempre é importante eu avaliar todas essas contraindicações e também entender as contraindicações de cada método na indução. Então, eu tenho que ver se ela não tem contraindicação ao misoprostol, por exemplo. Quanto aos métodos para a indução. Primeiro, eu posso tentar o descolamento digital das membranas, né? Então, eu faço ali o toque vaginal e tento o descolamento da bolsa ali da região ali do colo, justamente para estimular a liberação de prostaglandinas e ajudar na maturação desse colo. Ocitocina, posso utilizar para aumentar as contrações uterinas. As prostaglandinas, que vão ser o misoprostol e até a dinoprostona, que a gente tem utilizado. Lembrar que o misoprostol e a dinoprostona são contraindicados naquelas pacientes que têm antecedente de pelo menos uma cesárea. A amniotomia posso fazer, né, dependendo também da fase do trabalho de parto, ela tem que estar em fase ativa, com o feto bem apoiado, porque existe um risco de prolapso de cordão. Tem o método de Krause ou do balão intracervical, que é um método mecânico de amadurecimento desse colo. Então, geralmente a gente coloca uma sonda Foley, insufla essa sonda acima ali do orifício externo do colo. Isso ajuda orifício interno do colo, desculpa, e isso ajuda a fazer ali uma maturação mecânica desse colo. Como que eu vou escolher, né, o melhor método de indução? Sempre através do índice de Bishop e excluindo as contraindicações do método. O índice de Bishop ele é formado por 5 parâmetros, sendo que apenas um é relacionado ao feto. Dentre os 5 parâmetros, né, 4 são maternos. O primeiro é a dilatação, a posição desse colo posterior, intermediário ou interior,
consistência firme, média ou amolecido, e o apagamento, que é o esvaecimento, né? Então, depende ali de quanto está esvaecido esse colo, eu dou uma pontuação para esse Bishop. O único parâmetro que é fetal é a altura da apresentação fetal, que é representado aqui pelo plano de Delis. Se a somatória, né, se a minha pontuação for menor ou igual a 6, esse é um colo desfavorável, que eu não posso entrar direto com ocitocina. Então, eu vou indicar a realização ali do amadurecimento desse colo através do misoprostol ou do balão intracervical, que é o método mecânico. Pontuação 7 ou 8, eu vou individualizar o caso, avaliar se essa paciente tem, por exemplo, partos vaginais anteriores, que podem gerar ali um prognóstico melhor para esse parto. Pontuação maior ou igual a 9, é um colo favorável, posso ir direto para a ocitocina. Então, partindo ali para as distócias, né? As distócias são questões ali muito frequentes na prova do SUS, então vocês têm que bater o olho no partograma e entender qual que é o diagnóstico. Vamos passar rapidamente por cada uma delas? Parada secundária da dilatação. É aquela em que eu tenho um toque vaginal mantido em 2 horas. Eu tenho a mesma dilatação em 2 horas, ali numa fase ativa, tá? Conduta: verticalizar, estimular a deambulação, porque a maioria desses casos vai ser ali por contrações ineficientes, é uma distócia funcional. Posso considerar a miniotomia dependendo ali da fase do trabalho de parto, se esse feto estiver bem apoiado, e realizar ali, administrar a ocitocina. Fase ativa prolongada, então aquela paciente que tem ali uma dilatação muito lentificada. Eu ultrapasso a linha de alerta e a linha de ação. A causa principal é, sem dúvida, a distócia funcional, as contrações irregulares e ineficazes. A conduta, novamente, deambulação, estimular essa paciente a verticalizar para estimular as contrações, muitas vezes a miniotomia e também ocitocina. Parto taquitócito, é aquele parto que acontece muito rapidamente, sempre ali na fase ativa, e aí desde o início da fase ativa, né, até o nascimento do bebê, eu tenho um período menor do que 4 horas, então um parto muito rápido. Tem um risco importante, né, de realizar hemorragias, né, pós-parto, especialmente de lacerações perineais graves. Então, é fundamental, né, suspender a ocitocina assim que eu faço o diagnóstico, né, e também depois do parto fazer uma revisão desse canal de parto bem detalhado. Período pélvico expulsivo prolongado é quando eu tenho uma descida muito lenta da apresentação fetal. Então, eu já tenho dilatação total e eu tenho uma progressão lenta. Lembra que nas primigestas, o período expulsivo, ele é de 2 horas, com mais ou menos 1 hora se eu tiver analgesia, então 3 horas, e nas multíperas de 1 hora, mais 1 hora se eu tiver analgesia, então 2 horas. Lembrar que essa distócia é sempre dada com dilatação total. O que eu faço diante de um período pélvico prolongado? Geralmente eu tenho que avaliar as contrações, se elas não estão ineficazes e se não vale a pena, por exemplo, eu entrar com uma ocitocina ou, às vezes, dependendo se eu tiver algum grau de deflexão dessa cabeça fetal ou de alteração na variedade de posição, realizar ali um parto operatório através do fórceps. Parada secundária da descida, é aquele diagnóstico em que eu tenho ali, com dilatação total, uma parada da descida da apresentação fetal. Então, eu faço um toque com intervalo de 1 hora em dilatação total e o feto não desce, tá? A principal causa é a desproporção ali cefalopélvica. A conduta é, se eu tiver uma DCP absoluta, realmente eu tenho uma desproporção ali do tamanho da cabeça fetal e da bacia materna, não tem jeito, eu vou para cesárea. Se ela for relativa por alguma deflexão ali da cabeça desse feto, eu posso tentar, por exemplo, ali um fórceps. Pessoal, partindo então para o sofrimento fetal, o que é importante a gente saber? Lembrar da cardiotocografia. Como que eu vou fazer a avaliação? Não esqueçam ali daquele mnemônico que a gente utiliza do Dr. Conivado. Primeiro eu vou definir o risco dessa gestação. O C de contrações, avalio as contrações no tocógrafo. O nível dessa linha de base, a variabilidade, né, dessa curva, acelerações, se tem acelerações transitórias ou não, se tem desacelerações e qual que é a sua opinião final sobre a cardiotocografia. Vamos passar rapidamente por cada uma delas.
Linha de base. O normal é que ela fique ali entre 110 e 160 batimentos por minuto. É anormal quando eu tenho uma taquicardia ou uma bradicardia. A taquicardia é considerada acima de 160, geralmente eu vou ter naquelas pacientes com hipóxia crônica, síndromes hipertensivas, tabagistas, diabéticas, ou até em casos de hipertermia materna. É bem comum naquelas pacientes com amniorexia prematura, amniorexia prolongada, que desenvolvem uma infecção, a mãe fica ali com uma febre, né, intraparto, e o bebê começa a ficar taquicárdico. Excesso de atividade fetal também podem ali levar a essa taquicardia fetal. Bradicardia fetal é quando eu tenho a frequência menor do que 110, geralmente vai falar para mim ali de um sofrimento fetal agudo, a depender do tempo que essa bradicardia fetal permanece, pacientes pós-data ou até medicamentos, como por exemplo beta-bloqueadores. Sempre é importante diferenciar nesses casos se eu não estou avaliando ali a frequência cardíaca materna. Variabilidade, ela é normal entre 6 e 25 batimentos por minuto. Se eu tenho uma variabilidade reduzida, menor do que 5, isso pode estar representando para mim ou um sono fetal, esse bebê está ficando ali, está dormindo um pouquinho, ou um sofrimento fetal ou uso de medicamentos pela mãe ou até prematuridade. A variabilidade aumentada, mais do que 25, geralmente é benigna, mostra pra gente uma movimentação fetal excessiva. As acelerações transitórias, elas são benignas, é o maior marcador de bem-estar fetal. Acontece principalmente no anteparto. Lembra que muda um pouco, né, o parâmetro de identificação dessas acelerações se a gestante tem menos ou mais do que 32 semanas. Se ela tem menos que 32 semanas, ela é considerada uma aceleração transitória quando eu tenho um aumento de pelo menos 10 batimentos por minuto em 10 segundos. Se tiver mais do que 32 semanas ou igual a 32 semanas, eu tenho que ter uma ascensão ali de pelo menos 15 batimentos por minuto em 15 segundos. Lembra que a ausência de aceleração transitória pode significar acidose fetal em até metade dos casos, então ficar bastante atento a isso. Vamos relembrar as principais desacelerações na cardiotoco? Como que eu diagnostico uma DIP-1, uma DIP precoce? A DIP-1 é aquela em que a desaceleração, né, o nadir dela, coincide com as contrações, com o pico da contração uterina. Então, a gente vê aqui uma coincidência mesmo, né, das contrações com as desacelerações. São ondas que não são muito longas, não são muito profundas, e elas representam a compressão do polo cefálico, especialmente ali durante as contrações uterinas. DIP2 ou DIP tardia é quando eu tenho o nadir da desaceleração ocorrendo depois da contração, tá? Geralmente elas vão significar pra gente um sinal de hipoxemia fetal, de hipóxia fetal, resultante de ali uma redução do fluxo placentário. DIP3 ou DIP variável são aquelas desacelerações que não têm relação com a contração, são independentes. Geralmente são mais profundas, pontiagudas, ondas mais irregulares com uma queda mais súbita e abrupta. Ela significa a compressão do cordão umbilical. Então, alguns casos que a gente pode ver a DIP3 é, por exemplo, pacientes com oligoâmnio, uma RPMO, por exemplo, uma ruptura prematura de membranas ou até prolapso de cordão. E quando que eu posso falar que essas desacelerações variáveis do tipo 3 são consideradas não complicadas? Quando elas têm ali algumas características que sugerem benignidade. Por exemplo, acelerações em ombro. Vocês vejam que ela tem uma aceleração um pouquinho antes da contração, da desaceleração, ela cai a frequência cardíaca e volta de novo numa aceleração. Isso é chamado de aceleração em ombro. Elas são realmente associadas a uma compressão transitória do cordão umbilical. Agora, quando a DIP3 é considerada complicada, né, ou desfavorável, é quando eu tenho geralmente uma morfologia em W, quando volta muito lentamente a linha de base, ou quando depois dela eu tenho uma taquicardia compensatória. Então aí eu tenho que ficar um pouquinho mais preocupado. Com relação à classificação das cardiotocografias intraparto, lembrar que eu tenho a classificação da COG e da FIGO. Basicamente, eu tenho categoria 1, 2 e 3. Quando eu falo em categoria 1, pela COG, ela tem que incluir todas as variáveis abaixo, que são linha de base normal, uma variabilidade moderada, não posso ter desaceleração tardia ou variável
E eu posso ou não ter desacelerações precoces, lembra que a desaceleração precoce ela é benigna, e eu posso ou não ter aceleração transitória, não é obrigatório ter aceleração transitória aqui. A categoria 1 é considerado um traçado normal, vou só fazer o acompanhamento ali dessa paciente. Categoria 2, ela pode incluir qualquer uma das seguintes alterações, ou desacelerações prolongadas, ou uma desaceleração tardia recorrente com variabilidade moderada, ou uma desaceleração variável com outras características, sendo o retorno lento à linha de base e a aceleração em ombro algumas delas. Lembra que a categoria 2 ela é considerada um traçado mais indeterminado, que tem baixa probabilidade de hipóxia, mas é necessário que eu faça um acompanhamento ali mais de perto, institua algumas medidas de reanimação intrauterina, corrija algumas causas reversíveis, como por exemplo hipotensão materna, e reavalia esse paciente rapidamente. Categoria 3 é quando eu vou ter uma variabilidade ausente com desacelerações tardias ou variáveis recorrentes ou até com bradicardia ou, por fim, né, o padrão sinusoidal. Lembra que a categoria 3 ela é considerada assim um traçado anormal com uma probabilidade muito alta de hipóxia fetal. Nesses casos eu tenho que corrigir rapidamente, né, as causas reversíveis. Então, oferecer oxigênio para essa mãe, fazer uma hidratação endovenosa, mobilizar, mudar o decúbito dessa paciente. Se não houver nenhuma mudança rápida, eu tenho aí a recomendação de interrupção imediata desse parto, se eu não tiver uma rápida reversão desse quadro. Então, basicamente, para a gente tentar resumir, né, quanto que eu classifico categoria 1, 2 ou 3? Se eu tiver uma variabilidade adequada entre 6 a 25 batimentos por minuto e sem desacelerações ruins, né? Ou seja, uma desaceleração tardia ou variável complicada, que são consideradas ruins, se eu tiver 2 desses itens acima, ela é categoria 1. Então, se eu tenho uma variabilidade adequada e desacelerações que não são as consideradas ruins, é a categoria 1. Se um desses itens aqui não está presente, não está adequado, é categoria 2. Se 2 desses itens estiverem presentes, é categoria 3. Então, assim fica um pouco mais fácil, né, de tentar classificar entre 1, 2 e 3. Então, resumindo, categoria 1, segue o jogo, vou manter o acompanhamento dessa paciente. Categoria 2, suspeita. E categoria 3, patológica. Vou fazer reanimação intraútero para essas duas, né? E na 3, né, que é patológica, se eu não tiver uma reversão rápida, né, desse quadro, eu vou fazer o parto pela via mais rápida. Pincelando rapidamente sobre sofrimento fetal crônico, vamos lembrar do peso fetal. O peso fetal ele é considerado normal quando ele fica entre o percentil 10 e o percentil 90 para aquela idade gestacional. Se eu tenho um percentil menor do que 10, ele é considerado ou uma restrição de crescimento fetal ou um feto pequeno constitucional. Como que eu faço essa diferenciação? Basicamente através do Doppler. Então vamos lá, se eu tenho um percentil menor que 3, independente do Doppler, é considerado restrito. Se eu tenho um percentil entre o 3 e o 10, mais alteração de Doppler, aí eu posso considerar um feto restrito. Com Doppler normal, sem nenhuma alteração, geralmente esse feto vai ser considerado um PIG e a gente vai avaliar isso depois do parto. Com relação ao líquido amniótico, o que eu tenho que relembrar? Eu posso fazer a avaliação através do maior bolsão, né, que ele é normal entre 2 e 8 centímetros, ou através dos 4 quadrantes, quando eu faço a medida dos 4 quadrantes, que eu vou ter o índice de líquido amniótico, e o normal vai ser entre 8 e 18 centímetros. Um ILA reduzido, ele é considerado quando ele é menor do que 5 a 8 centímetros, e óligo âmnio de verdade a gente considera abaixo de 5 centímetros. Então, as principais causas de oligoâmnio que eu quero que vocês gravem é quando eu tenho uma RPMO, uma ruptura prematura de membranas, uma restrição de crescimento fetal e anormalidades congênitas, principalmente alterações renais desse feto e o uso de drogas pela mãe e também algumas infecções. E o polidrâmino, quais são as principais causas? Sem dúvida, né? Vai vir na cabeça o diabetes gestacional, né? Ele vai causar ali geralmente polidrâmino e também acompanha muitas vezes a macrosomia fetal. Malformações fetais, especialmente do trato gastrointestinal, como a estenose de esôfago e também algumas infecções.
Pincelando sobre pré-natal agora, rapidamente, só para a gente relembrar quais são as frequências das consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Idealmente, devemos fazer as consultas mensais até as 28 semanas, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais depois das 36 semanas até o parto. Lembrar dos fatores de risco, né, que vão ali indicar que a gente talvez encaminhe essa paciente para um pré-natal de alto risco. Vou avaliar fatores sociodemográficos, a idade dessa paciente, geralmente pacientes mais adolescentes, menor do que 15 anos ou idade materna avançada, pacientes com históricos reprodutivos ruins, com história ali de cirurgias uterinas prévias, abortos de repetição ou gestações provenientes de uma fertilização in vitro, intercorrências na gestação atual, como por exemplo uma anemia mais grave, né? Infecções do trato urinário de repetição ou alterações importantes de peso, alterações, né, de malformações fetais e algumas comorbidades maternas, como a hipertensão crônica, o lúpus, a SAF, né, a síndrome do anticorpo fosfolípide, a diabetes, especialmente aquelas usuárias de insulina, doenças autoimunes também. E quais são os exames complementares preconizados pelo Ministério da Saúde, ou seja, qual é a rotina de exames que eu solicito no pré-natal? Tipagem sanguínea, sem dúvida, com o cumbizinho direto. Vou pedir um hemograma, uma glicemia de jejum para avaliar, fazer o rastreamento de diabetes gestacional. Vou fazer sorologias de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, sorologia para toxoplasmose, também pensando ali, avaliar se essa paciente ela é suscetível ou imune e fazer orientações ali de higiene, de cuidado, né, para evitar a infecção pela toxoplasmose. Vou fazer rastreamento da bacteriúria assintomática através da urina 1 e da urocultura e também o TOTG com 28 semanas. Com relação à ultrassonografia, lembra que pelo Ministério da Saúde, pacientes gestantes de baixo risco, né, sem nenhuma intercorrência durante o acompanhamento pré-natal, não é obrigatório que a gente faça uma ultrassonografia obstétrica. O Papa Nicolau, lembra que é uma janela de oportunidade. Se essa paciente já estiver há muito tempo sem fazer ou estiver no momento de fazer o Papa Nicolau, então eu posso sim fazer essa coleta, não é contraindicado. Bacterioscopia vaginal, o exame de secreção, é só se tiver indicação, ou seja, se a paciente tiver alguma queixa, uma leucorreia. Parasitológico de fezes, eu não devo fazer isso de rotina para todas as pacientes, é só se ela realmente tiver alguma queixa. E a eletroforese de hemoglobina, por fim, eu faço se ela tiver algum fator de risco, como por exemplo, pacientes negras com antecedentes familiares de anemia falciforme ou história de anemia crônica. Com relação às ultrassonografias do pré-natal, quais são as principais? Lembra, a primeira é feita até 10 semanas, que eu vou fazer a datação dessa gestação. A segunda é o morfológico de primeiro trimestre, que eu faço entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Nesse momento eu vou medir a translucência nucal, identificar ali o ducto venoso com onda A positiva e o osso nasal presente. Lembra que esses são marcadores de risco para anomalias cromossômicas. Por fim, o morfológico de segundo trimestre, né, que eu faço entre 20 e 24 semanas, quando eu consigo avaliar melhor os órgãos fetais, avaliar a morfologia e identificar malformações. E os ultrassons obstétricos, que geralmente são realizados no terceiro trimestre, além das 34 semanas, especialmente para eu avaliar o peso desse feto, então avaliar o crescimento. Lembra que as ultrassonografias mensais, elas não melhoram o prognóstico, tá? Então não adianta eu ficar pedindo ultrassom todo mês, especialmente em pacientes de baixo risco. Pessoal, então finalizando, né, essa aula das apostas nossas de ginecologia obstetrícia para a prova. Espero que vocês tenham absorvido bastante os conceitos e ajude vocês nas questões. Não esquece do Dicas de Última Hora, que vai acontecer na véspera da prova, às 9 horas da manhã. Não esquece também de se inscrever no nosso canal do Instagram para saber as informações mais atualizadas sobre a cobertura de provas desse ano. Um abraço e até a próxima!